Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bea Sou a Daniele. e hoje nós viemos aqui, eu convidei o Dani, que é o meu namorado, para responder algumas perguntas de casal. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vocês mandaram várias perguntas interessantes e hoje a gente vai contar para vocês um pouco como é ter um relacionamento internacional, um relacionamento entre duas nacionalidades diferentes e algumas diferenças culturais. Algumas perguntas que ficaram meio parecidas, eu uni elas em apenas uma pergunta para não ficar repetindo a mesma. E a primeira pergunta é: como vocês se conheceram? A Carla, inclusive, falou que adora nos acompanhar. Obrigada. Então, como se conheceram? Nós estávamos falando com um aplicativo que se chama HelloTalk. Primeira vez que nós falamos online foi em inglês, porque eu estava aprendendo inglês naquela época. Depois nós gostávamos de falar juntos e decidiríamos de encontrar-se em Roma. Eu já falei pra vocês desse aplicativo HelloTalk para aprender idiomas, então se você quer acompanhar um pouco, saber como funciona esse aplicativo, eu vou deixar outros vídeos relacionados sobre o aprendizado de idiomas nos cards. E depois disso nós nos adicionamos em outras redes sociais também, continuamos conversando, mas nunca foi nada pensando em relacionamento, era só amizade mesmo. Aí fala, a próxima pergunta é... A próxima pergunta é: como foi o primeiro encontro de vocês? E o primeiro encontro foi em Roma. Ela estava visitando a cidade, foi a primeira vez por ela em Itália. Eu decidi de encontrar ela em Roma. E então nós passamos um ótimo dia visitando a cidade e já outras pessoas que foram lá pensaram que nós fomos um casal, né? E, lembro que nós fomos no restaurante e uma pessoa lá, você conta mesmo. No nosso primeiro encontro em Roma, lembrando que ele é de Nápoles, então ele foi até Roma para me conhecer. Nós fomos em um restaurante e assim que chegamos na porta do restaurante, era a primeira vez que nos víamos pessoalmente, nem tava rolando nada de romântico, e a garçonete, que era também a dona do restaurante, ela já chegou falando: nossa, que casal lindo, venham que vocês vão se sentar no ângulo do amor. E aí ela ficou achando que a gente era um casal. Eu achei que ele ia falar: não, a gente não é um casal. Mas ele foi dando corda pra história, sabe? E eu ficando super vermelha. E aí ela falando: nossa, me conta a história de vocês, como vocês se conheceram, porque vocês vão ter um filho de dupla nacionalidade. E quando a gente falou que eu era brasileira e ele italiano, essa dona do restaurante chamou o restaurante inteiro. Ela falou: gente, temos um casal Nápoles e Brasil, aplaudam! E todo mundo começou a aplaudir. Gente, eu me senti em um filme de romance. De comédia romântica, né? A terceira pergunta: vocês são muito lindas. Obrigada. Obrigado. Como superar a distância? Difícil essa, né? Sim. É muito difícil, obviamente, a distância. É um suggerimento para mim é tentar de encontrar, de procurar bilhetes aéreos para ver outras pessoas e tentar de não deixar passar muito tempo. Para nós a situação foi muito complicada por causa do Covid. Temos uma relação de distância por mais de um ano. Exatamente um ano. Sim, mas para lidar com a distância, né, o que nos ajuda é as chamadas de vídeo, né, apesar de não ser como estar junto, já ajuda. E também uma coisa que a gente sugere é que vocês, se têm um relacionamento à distância, não usa a chamada de vídeo só pra falar: oi, tudo bem, como foi seu dia? Mas também se planejem com relação ao futuro, coloquem a sua fé em prática, a sua esperança com relação ao relacionamento, planos e sonhos juntos. E também crescimento.
pessoal e no relacionamento. A gente começou a fazer alguns cursos de desenvolvimento pessoal mesmo, de relacionamento. E isso ajudou muito, até mesmo nos assuntos que a gente conversava todo dia. E também no exercício da nossa fé sobre como seria o nosso relacionamento quando a gente se reencontrasse. Manias que mais gostam e menos gostam em outro no outro. Manias que você menos gosta em mim. Manias. Hora da verdade. Ela toma muito banho. Muito. Mesma coisa, se ela vai sair de casa para 20-25 minutos depois, deve tomar banho. Gente, exagerado. Não tem a justificativa. Porque, na verdade, o brasileiro toma banho todo dia. Isso é o mínimo, né? 2 banhos por dia. Você acorda e antes de dormir toma banho. E às vezes, se você sai ou se o dia tá muito quente, você toma 3 banhos no dia. Mas aqui, isso é um absurdo. Né? Na verdade, os europeus têm essa fama de não tomar muito banho. É um pouco verdade. Não, ovviamente a água é cara aqui, então economizar água é importante. E é importante também para o meio ambiente. Qual foi o maior... ou você. É verdade. Eu tenho que falar alguma coisa que eu não gosto, nem você, uma mania. Que você não gosta que eu fico te abraçando pra dormir. Eu gosto de dormir assim, agarrada, abraçando, e ele não gosta. Ele sente muito calor, ele sua demais, então ele me expulsa. Então isso eu não gosto. Aqui é muito quente aqui, né? Ainda ela quer pegar, como se chama, a coberta, sabe? O lençol. O lençol também na verão, onde a temperatura é muito alta, enormemente alta. Também se a temperatura é 30, 35 graus, ela vai dormir com a lençol. Eu preciso dormir com lençol, não dá pra dormir assim sem nada, né? No inverno eu durmo com cobertor, mas no verão um lençolzinho é o mínimo. Não. Eu fico desprotegida se eu durmo sem nada. De quê? Tá bom, próxima pergunta. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram para estarem juntos? Desculpa para o meu português, estou ainda aprendendo e a pronúncia também é difícil de colocar na memória. Desafio, obviamente, a distância e 1 ano e 2 meses de distância é um desafio importante. Muito importante foi o seu período no hospital por causa do câncer, porque também é mais difícil para as pessoas enfrentar um desafio como isso em distância. Porque na verdade nós já tínhamos planejado de ficar juntos muito antes, né, de se rever várias outras vezes, mas aí teve a pandemia e a gente teve que enfrentar 1 ano e 2 meses de distância sem saber quando que a gente ia conseguir se ver novamente. Então isso foi muito difícil, apesar de estar sempre se planejando, não ter a certeza de quando que a gente ia conseguir se ver de novo. Foi bem difícil. Prossima. Nessuna domanda, avete tutto il mio supporto, so cosa significa, siete bellissimi. Grazie. Mandaram uma pergunta aqui, uma pergunta não, é só um elogio em italiano, que foi um amigo que também é italiano e ele já namorou uma amiga dos Estados Unidos. Então eles também viviam nessa mesma situação. E aí, obrigada. Qual é o prato favorito do casal? Lasanha? Nossa, tem muitas comidas diferentes também na Itália, que do Brasil. A lasanha, sim, vai ser o mais favorito para nós. Porque é um que tem tanto na culinária brasileira quanto, apesar de ter a origem italiana, tem muito na culinária brasileira. A gente come também bastante lasanha, então é uma que a gente gosta de comer juntos. Sim. Próxima. Vocês conversaram mais em quais idiomas?
Mais em italiano sempre. Mais em italiano, infelizmente. Infelizmente. No, agora ela fica na Itália, é importante para ela continuar a conversar em italiano para mim. Eu estou ainda aprendendo, o meu nível não é o mais alto, também tenho muitos erros de pronúncia importantes e também algumas expressões que você tem no Brasil, você tem muitas expressões diferentes e muitas palavras para dizer a mesma coisa. Então é difícil, é mais difícil para mim aprender este idioma em Itália que no Brasil. Mas também todos os dias a gente fala: hoje vamos conversar só em português, hoje eu vou falar só em português com você. E aí do nada a gente esquece, ainda porque tem a família dele aqui, então eu falo só em italiano com eles. E aí acaba que a gente volta a falar em italiano entre nós também e nunca dá certo de falar só em português. É verdade. Como vocês lidam com as discrepâncias entre essas culturas e a distância? E a diferença cultural, você acha que pode lidar aprendendo o idioma? Sim, na verdade, aprender o idioma, né, do seu parceiro, caso você namore com alguém que seja de outro país, é uma coisa que ajuda muito a você enxergar o ponto de vista daquela cultura, né? A gente teve a experiência de conseguir ficar um tempo cada um no país do outro. Então isso ajuda bastante a você começar a perceber pontos de vista culturais que são diferentes de um país para o outro. Mas também aprender o idioma, mesmo que você não tenha a vivência naquele país, já te ajuda a abrir a mente e falar de argumentos que geralmente as pessoas vão falar naquele idioma e até mesmo pensar de uma forma um pouco diferente. Isso é uma coisa que pode parecer que é só estudar lá gramática e vocabulário, mas o idioma vai muito além disso e realmente amplia a sua visão cultural e ajuda a lidar com essas diferenças. Qual é a coisa mais diferente na cultura dela para ele e vice-versa? Interessante. Acho que para mim a diferença importante é o fato que os italianos cuidam muito da comida que ele está comendo. Muito da comida que ele vai selecionar, dos ingredientes que ele vai selecionar. É importante para ele saber onde aquele produto foi feito. Assim, uma coisa que ele falou pra mim, que eu tive que concordar, é que os brasileiros comem pra encher a barriga. E os italianos comem realmente para saborear a comida, para saber de onde que veio aquele ingrediente, como que foi feito. Inclusive, tem alguns restaurantes aqui na Itália que não tem menu. E aí chega o garçom e te explica quais são os pratos que tem. E ele não vai falar assim, a gente tem um espaguete com tomate. Ele vai falar, nós temos o espaguete feito com tomates que são cultivados na zona de não sei onde, trazidos para cá. E aí a gente... Ele vai explicar cada detalhe da preparação. Vai explicar os ingredientes, vai explicar porque estava usando aquela preparação, quais são os vinhos que você pode selecionar para acompanhar aquela comida, por exemplo. É importante para nós porque comer uma comida de fora é uma experiência, como toda experiência que você vai fazer. Então, resumindo, assim, a principal diferença cultural para nós é a forma como a gente vê a comida. Não a comida em si, mas a forma como a gente vê a comida. Próxima. O que foi mais difícil para você aprender italiano ou ele português? No caso você era eu, né? Assim, na verdade, italiano e português são idiomas bem parecidos, porém eu comecei a estudar italiano bem antes. Então, quando eu conheci ele, eu já estava falando, assim, italiano. E ele tá aprendendo português agora. Eu acho que foi um pouco mais demorado para você aprender português, porque também você passou menos tempo no Brasil, teve bem menos contato e a gente acaba falando italiano quase todo dia, então... E a última aqui... Qual é o próximo lugar que vocês querem me conhecer quando a pandemia acabar? Se a gente for esperar essa pandemia acabar,
viajar. Na verdade, agora, enquanto a pandemia não acabou, tá bem difícil de viajar, né? Eu tive que trazer 1,5 milhão de documentos pra poder entrar na Itália. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal sobre os documentos que eu precisei pra entrar na Itália. Nesse momento, a gente tá viajando por lugares próximos aqui, onde dá pra ir de carro mesmo. Mas quando, assim, acabar oficial, que a gente puder viajar tranquilamente... Provavelmente nós vamos ir para Bali. Sim, com certeza, gente. Bali ou outros países da Ásia. Provavelmente, mas nós temos uma lista bem longa, de países que nós queríamos visitar. Infelizmente a pandemia é tão longa, a pessoa está falando de variantes diferentes, então também com a vacina não tem mudado muita coisa, né? Porque ainda precisa do teste para viajar, agora já estão falando de terceira dose. Então acho que outras variantes vai nascer no futuro. Mas os países que estão abrindo para vacinados nem aceitam todas as vacinas. Então quem foi lá se vacinou com Coronavac, por exemplo, tem muitos países que não aceitam. Então você tá imunizado, mas não pode viajar ainda do mesmo jeito, tá ainda um pouco complicada essa situação. Então, gente, essas foram todas as perguntas. Me fala aí se vocês gostaram e se vocês têm mais dúvidas sobre relacionamento internacional aí nos comentários. Deixa o like e ativar a campanela. Como? Ping. Sininho. O sininho, sininho. Ele sempre esquece essa palavra, gente. Então, ativa o sininho aí pra ajudar ele a lembrar. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. canal. Beijos e até o próximo vídeo.